O pequeno herdeiro mordeu a babá. Sofia sentiu a dor aguda e penetrante em seu antebraço, um choque elétrico que a deixou momentaneamente sem ar e com a visão turva. A ação foi tão repentina e selvagem que sua primeira reação foi de pura surpresa, não de raiva ou indignação. Matias, o garotinho de 6 anos que ela cuidava com tanto carinho, a soltou com a mesma velocidade com que a atacou, deixando a marca vermelha e indignada de seus dentes na pele dela. Contudo, ao olhar para o rosto pálido do menino, Sofia não encontrou a malícia de uma criança mimada que faz uma birra. Em vez disso, viu um terror profundo e absoluto que não pertencia àquele rosto inocente, uma angústia que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. Seus grandes olhos castanhos estavam arregalados, cheios de um pânico que a assustou mais do que a própria ferida. Ele tremia, encolhido na beirada da cama, como se esperasse a punição mais severa do mundo. Matias, meu bem, o que foi? Calma, eu não vou brigar com você, está tudo bem. A voz de Sofia saiu suave, quase um sussurro, uma tentativa frágil de quebrar a tensão que parecia solidificar o ar do quarto. Ela ignorou a ferida pulsante em seu braço, o instinto protetor superando completamente a dor física. Ajoelhou-se lentamente, movendo-se com a cautela de quem se aproxima de um animal assustado, mantendo a distância para não o amedrontar ainda mais. Olha para mim, anjo. Está tudo bem. Você só me assustou um pouco, foi isso, não foi? Ela estendeu a mão lentamente, com a palma para cima, um gesto universal de paz, de segurança. O menino apenas a observava, a respiração curta e ofegante, os lábios tremendo sem emitir som algum. Ele não chorava, o que era ainda mais preocupante. Parecia um pequeno soldado em estado de choque, esperando o próximo ataque. Sofia sentia em cada fibra de seu ser que ele tentava comunicar algo terrível. O que está acontecendo aqui? O Sr. Vargas não gosta de barulho e muito menos de desordem. A voz era fria e, cortante como vidro quebrado vinda da porta do quarto. Era a Sra. Elvira, a governanta, uma mulher cuja lealdade à família Vargas era tão rígida e inflexível, quanto sua postura impecável e seu coque apertado. Seus olhos passaram por Sofia ajoelhada, pela marca vermelha em seu braço e pelo menino encolhido na cama, sem demonstrar qualquer traço de emoção ou compaixão. Crianças fazem birra, mas o silêncio desta casa deve ser mantido a todo custo. Leve-o para lavar o rosto e prepare-o para o jantar imediatamente. A governanta não perguntou se Sofia estava bem, não ofereceu um curativo ou uma palavra de conforto. Apenas deu uma ordem, tratando a situação como uma pequena inconveniência, um defeito na engrenagem da casa, que precisava ser corrigido rapidamente. Um médico da família foi chamado, examinando o braço de Sofia em uma sala estéril e fria nos fundos da mansão. Seu olhar era profissional, mas completamente distante, tratando a ferida com a eficiência de quem conserta um objeto quebrado, sem qualquer interesse pela pessoa a ele ligada. Não foi nada demais, crianças são assim mesmo, imprevisíveis e temperamentais, disse ele com uma voz calma, quase entediada, enquanto aplicava um antisséptico que ardeu na pele ferida de Sofia. É só uma pequena marca, não precisa se preocupar, não vai deixar uma cicatriz visível. Ele falava, como se estivesse tranquilizando uma criança assustada, e não uma mulher adulta que acabara de ser ferida por um motivo desconhecido. Ninguém parecia querer ver o terror nos olhos de Matias. Para todos ali, ele era apenas o herdeiro que teve um mau comportamento. Vou deixar uma pomada com a governanta. Passe 2 vezes ao dia. E tente não irritar o menino novamente. A porta se abriu com um clique suave e o Sr. Ricardo Vargas entrou na sala, sua presença imponente silenciando o ambiente instantaneamente. Alto, de cabelos grisalhos e olhos de um azul gelado como o Ártico, ele não olhou para o braço de Sofia, mas fixou o olhar direto, pente no dela, como um predador avaliando sua presa. Espero que isso não se repita,
disse ele, a voz baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça inconfundível que fez um arrepio percorrer a espinha de Sofia. Meu filho é uma criança muito sensível, ele precisa de um ambiente calmo, sem dramas ou perturbações desnecessárias. Você entendeu? Sofia apenas conseguiu balançar a cabeça em concordância, a garganta seca como um deserto. Ele continuou, cada palavra caindo como uma pedra, esmagando sua dignidade. Funcionários que causam problemas, que não conseguem manter a harmonia desta casa, são facilmente substituíveis. Há uma fila de pessoas que gostariam de ter o seu emprego e o seu teto. Sozinha novamente na sala estéril, com um cheiro de álcool no ar, Sofia tocou o curativo em seu braço. A dor física havia diminuído para uma pulsação surda, mas a dor emocional das palavras do Sr. Vargas crescia em seu peito como uma planta venenosa. Facilmente substituível, ela se sentia pequena, insignificante, uma formiga diante de um gigante de concreto e aço. Mas então, a imagem dos olhos de Matias voltou com força total, sobrepondo-se à humilhação. Aquele terror não era de uma criança mimada ou irritada. Era o medo de algo real, algo que o assombrava naquele ambiente opressor e silencioso. A mordida não foi um ataque, foi uma tentativa desesperada de comunicação, um pedido de ajuda. Ela não podia simplesmente esquecer e obedecer. Uma nova determinação, frágil mas teimosa, começou a se formar dentro dela. Se ninguém mais ia lutar por aquele menino, ela o faria. Mas como uma simples babá poderia enfrentar um homem tão poderoso? Nos dias que se seguiram, Sofia tornou-se uma observadora silenciosa, uma sombra atenta que cumpria suas tarefas com os olhos e ouvidos mais abertos do que nunca. Ela começou a notar os pequenos detalhes que antes passavam despercebidos em meio à rotina exaustiva da mansão. A maneira como Matias se encolhia ao ouvir os passos pesados do pai no corredor, o jeito como desviava o olhar para o chão quando o Sr. Vargas lhe dirigia a palavra, como se o contato visual fosse perigoso. A porta do escritório do patriarca, sempre trancada, parecia emanar uma aura sombria. Matias fazia um desvio para passar o mais longe possível dela, como se a própria madeira estivesse contaminada. O silêncio na mansão Vargas era pesado, denso, uma entidade que absorvia os sons e as alegrias. Era uma quietude que não trazia paz, mas sim uma tensão constante, uma espera pelo próximo trovão. Para Sofia, aquele silêncio era o som do medo. Sofia sabia que precisava encontrar uma maneira de se conectar com Matias, de atravessar o muro invisível que ele havia construído ao seu redor. Decidiu usar a linguagem universal das crianças, a brincadeira e a arte. Ela passava horas no chão com ele, montando blocos coloridos, narrando pequenas histórias de heróis e monstros, esperando que ele se sentisse seguro para se expressar. Matias, você quer me contar alguma coisa? Qualquer coisa que estiver no seu coração, pode ser sobre um sonho ou um medo, ela sussurrou um dia, enquanto olhavam para os brinquedos espalhados. Pode me contar qualquer segredo, eu prometo que vou guardar só para mim e te proteger. O menino permaneceu em silêncio por um longo tempo, o conflito visível em seu rosto delicado. Finalmente ele balançou a cabeça negativamente, os olhos cheios de lágrimas que se recusava a derramar. O medo que o prendia era mais forte do que a confiança que ela tentava construir. A jovem babá sentia-se cada vez mais isolada naquela casa imensa, um labirinto de corredores frios e olhares vazios. Cada noite, ela se deitava em sua cama modesta e repassava os eventos do dia, procurando por uma peça que não se encaixava, uma pista que pudesse revelar a verdade por trás do silêncio de Matias. O medo era um companheiro constante, mas a imagem do rosto aterrorizado do menino era um fogo que a impedia de desistir. Ela não podia falhar com ele. Sabia que estava arriscando seu emprego, seu sustento, mas algo dentro dela, uma força que ela não sabia que possuía, dizia que proteger aquela criança era a coisa mais importante que faria em sua vida.
A batalha silenciosa estava apenas começando, e ela precisava encontrar uma arma para lutar. Mas o que ela poderia fazer sem nenhuma prova? Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. Foi numa tarde chuvosa, enquanto arrumava o quarto de Matias, que ela o encontrou. O menino estava no banho, supervisionado por outra funcionária, e Sofia aproveitava a rara oportunidade para deixar tudo em ordem. Ao ajeitar o travesseiro dele, sentiu algo rígido e estranho por baixo da fronha macia. Com o coração acelerado por uma premonição, ela puxou o objeto com cuidado. Era uma folha de papel dobrada várias vezes, gasta e amassada nas bordas, como se tivesse sido manuseada e escondida inúmeras vezes, um segredo precioso. Com as mãos trêmulas, ela a desdobrou sobre a cama, o papel se abrindo como uma revelação. Era um asterisco por desenho. Um simples registro feito com lápis de cera, com os traços trêmulos e desajeitados de uma criança de 6 anos. Mas o conteúdo daquela imagem fez um arrepio de gelo percorrer todo o corpo de Sofia, paralisando sua respiração e confirmando seus piores medos. A imagem era perturbadora e terrivelmente clara em sua mensagem, apesar dos traços infantis. No lado esquerdo da folha, uma figura pequena, claramente uma criança, estava encolhida no canto, com os braços sobre a cabeça em uma posição instintiva de defesa, um novelo de medo. No centro, uma figura enorme e sombria se erguia sobre a pequena, uma manche, escura e ameaçadora, desproporcionalmente grande, que ocupava quase toda a página. A figura não tinha rosto, apenas um contorno preto e vazio, o que a tornava ainda mais assustadora. Na mão daquela sombra, havia um objeto longo e fino, desenhado com um traço forte e agressivo de lápis marrom, como uma vara ou um bastão. O ambiente era escuro, com rabiscos pretos preenchendo todo o espaço, criando uma sensação de claustrofobia. Não havia janelas, não havia portas, apenas a pequena figura indefesa e a grande sombra ameaçadora. O coração de Sofia batia descontroladamente contra suas costelas, pois a imagem no papel confirmava seus piores medos com uma clareza brutal. A mordida, o pânico nos olhos de Matias, seu medo paralisante do pai, tudo se conectava àquela cena terrível desenhada com cera. A figura sombria e sem rosto só podia ser o Sr. Vargas, o monstro que assombrava os dias e as noites daquela criança. Aquele papel era a prova que ela precisava, a voz que Matias não tinha coragem de usar. Com as mãos trêmulas, ela dobrou o papel com o máximo cuidado e o escondeu no bolso de seu uniforme. Era um segredo perigoso, uma evidência que poderia destruir sua vida, mas também a única coisa que poderia salvar a do menino. Naquele momento, Sofia deixou de ser apenas uma babá. Ela se tornou a guardiã de um segredo, a protetora de uma criança indefesa. A responsabilidade imensa caiu sobre seus ombros como uma tonelada. O que é isso na sua mão? O menino não deve rabiscar fora da hora de arte. A voz da senhora Elvira soou atrás dela, fazendo Sofia pular de susto e quase deixar o coração sair pela boca. A governanta parecia se materializar do nada, seus olhos afiados como os de uma águia, fixos no movimento rápido de Sofia para esconder o papel. Mostre-me. As ordens do Sr. Vargas são claras. Qualquer comportamento estranho da criança ou dos funcionários deve ser reportado imediatamente. A mulher estendeu a mão. Uma ordem silenciosa e irrefutável. O pânico subiu pela garganta de Sofia como uma onda. Se Elvira visse aquilo, tudo estaria perdido. Não é nada, senhora Elvira. Ela mentiu, forçando um sorriso que pareceu um espasmo. É só um monstro de uma história que eu contei para ele. Coisa de criança, sabe como é. Elvira a encarou desconfiada, mas recuou com um bufo. Lembre-se do seu trabalho e mantenha a ordem. Mais tarde, na segurança de seu pequeno e modesto quarto na ala de serviço, Sofia analisou o papel novamente. O ambiente simples, com móveis gastos e uma janela que dava para um muro, era um lembrete constante de seu lugar naquele mundo. Mas naquele momento, era seu santuário,
seu único refúgio. Sob a luz fraca de um abajur, o registro gráfico parecia ainda mais sombrio e sinistro. Cada traço parecia gritar uma história de dor e medo. Sofia sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ignorar aquilo seria cumplicidade, um pecado imperdoável. Denunciar parecia uma missão suicida. Ela estava sozinha, sem dinheiro ou influência, contra um homem que poderia esmagá-la com um único telefonema. Como poderia viver consigo mesma se abandonasse Matias à própria sorte, sabendo o que sabia? A coragem teria que vir do amor que sentia por aquele menino indefeso. No dia seguinte, um novo evento reforçou sua determinação de aço. Enquanto caminhava com Matias pelo jardim impecavelmente cuidado, passaram perto do escritório do Sr. Vargas. A janela estava fechada com pesadas cortinas. Matias parou abruptamente, agarrou a mão de Sofia com uma força surpreendente e começou a tremer incontrolavelmente. Seus olhos se fixaram na janela trancada com um pavor genuíno, como se pudesse ver através das paredes. A reação foi visceral. Algum problema, Sofia? Você parece distraída com algo. A voz do Sr. Vargas soou atrás deles, suave e perigosa. Ele havia saído por uma porta lateral. Matias se encolheu, tentando se esconder atrás das pernas de Sofia. O homem olhou para a mão trêmula do filho, e um brilho frio passou por seus olhos. Eu pago você para cuidar do meu filho, não para vagar pelos jardins. Cuide do menino e nada mais. A pista final, a confirmação física de suas suspeitas, veio naquela mesma noite, enquanto ajudava Matias a colocar o pijama. Ao levantar o braço do menino para passar pela manga, a luz suave do abajur revelou um hematoma amarelado e roxo na parte superior de seu braço, quase na axila. A marca tinha um formato estranhamente regular, como se dedos tivessem apertado com muita força, deixando suas impressões na pele delicada. Ao perceber o olhar chocado de Sofia, Matias rapidamente puxou o braço para junto do corpo, cobrindo a marca com a outra mão. Seu rosto se fechou em uma máscara de medo e vergonha, e ele a olhou suplicante, como se pedisse para ela não dizer nada. Sofia sentiu um nó na garganta, e sussurrou, a voz embargada. Está tudo bem, meu anjo. Não vou contar a ninguém, mas eu vou te ajudar, eu prometo a você. Agora, ela tinha certeza absoluta. Sua resolução se tornou inabalável como uma rocha. A mordida havia sido o alarme de incêndio. O registro no papel, fora o mapa do crime. O medo do escritório e o hematoma escondido eram as coordenadas que apontavam para uma verdade terrível e incontestável. Ela não podia mais viver sob o mesmo teto que aquele monstro, fingindo que nada acontecia. Não podia mais olhar para o rosto assustado de Matias e não fazer nada a respeito. A imagem da pequena figura encolhida no papel não saía de sua cabeça, assombrando-a dia e noite. Aquela figura era Matias, e ela era a única pessoa que parecia se importar em salvá-lo daquela escuridão. O medo de enfrentar o Sr. Vargas ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas a necessidade de proteger o menino era infinitamente maior. Ela tinha que tirá-lo dali, custasse o que custasse. Naquela noite ela não dormiu. Em vez disso, usou o celular para pesquisar discretamente em seu quarto escuro, com o cobertor sobre a cabeça, para que a luz não vazasse por debaixo da porta. As palavras proteção infantil e denúncia anônima de maus tratos enchiam a pequena tela. Ela leu histórias, artigos e depoimentos, cada frase solidificando sua decisão. Encontrou o número de uma agência de proteção à criança e família. Sentiu um medo paralisante, sabendo que, a partir do momento em que discasse aquele número, não haveria mais volta. Estaria declarando guerra a Ricardo Vargas. Alô, eu preciso de ajuda, sua voz saiu trêmula, um sussurro no escuro. É sobre uma criança, eu sou a babá dele. Eu acho que ele não está seguro.
O pai dele, ele está em perigo. A pessoa do outro lado da linha era uma assistente social com uma voz calma, mas firme e burocrática. Sofia contou uma versão resumida dos fatos, omitindo nomes por enquanto, o medo de ser descoberta ainda a controlando. A mulher a ouviu pacientemente, fazendo perguntas pontuais que mostraram que ela estava levando a sério. No final da chamada, agendou uma reunião para o dia seguinte, em um local discreto, um café longe da mansão. O nome da funcionária era Doutora Helena Rios. Sofia desligou o telefone sentindo um misto vertiginoso de alívio e terror. O primeiro passo, o mais difícil de todos, havia sido dado. Uma pequena chama de esperança se acendeu em seu coração. Talvez, apenas talvez, alguém finalmente estivesse disposto a escutar a verdade e a acreditar nela. A jornada seria perigosa, mas ela não estava mais completamente sozinha. Com a reunião marcada, Sofia sentiu o peso esmagador de sua decisão. Ela era apenas uma babá, uma jovem de origem humilde, contra uma das famílias mais ricas e influentes da cidade. Ricardo Vargas tinha advogados, dinheiro e conexões em todos os lugares. Ele poderia arruinar sua reputação, garantir que ela nunca mais conseguisse um emprego, transformá-la em uma mentirosa, uma desequilibrada, talvez até algo pior. O medo era real e paralisante, uma presença física em seu quarto. Mas então, ela pensou em Matias. Pensou no seu silêncio, no seu medo constante, no seu choro contido à noite. Ela pensou na prova que tinha escondida em sua gaveta. Aquele pedaço de papel era mais do que uma evidência, era um pedido de socorro, uma mensagem em uma garrafa jogada ao mar. E ela não podia falhar com ele. Antes de finalmente tentar dormir, Sofia pegou a folha de papel dobrada. Ela a alisou com cuidado sobre o colo, como se fosse um artefato precioso e frágil. A imagem crua e aterrorizante parecia olhá-la de volta, um espelho da realidade oculta daquela casa. Aquele pedaço de papel era sua única arma, sua única prova tangível. Era a voz de Matias I, sem pressa em ser e medo. Amanhã, ela o apresentaria ao mundo, ou pelo menos a uma pessoa que, com sorte, poderia fazer a diferença. Ela guardou o papel dentro de sua bolsa, ao lado de sua carteira e de seus poucos pertences. Sentia-se como Davi, preparando sua funda para enfrentar o gigante Golias. O que o futuro reservava para ela e para o pequeno Matias? A batalha estava apenas começando, e ela não tinha ideia da força do inimigo que enfrentaria. O café ficava longe o suficiente da mansão para que Sofia se sentisse momentaneamente segura, mas perto o bastante para que a sombra da família Vargas ainda a alcançasse. O lugar era discreto, com um cheiro reconfortante de grãos moídos e o som suave de conversas baixas. Ela mexia nervosamente uma colher em sua xícara intocada, o coração batendo no ritmo frenético de seus medos. A doutora Helena Rios chegou pontualmente, uma mulher de meia idade com um olhar cansado, mas perspicaz, e um terninho cinza que parecia tão formal quanto sua postura. "Bom dia, Sofia. Obrigada por vir", disse ela, a voz profissional e sem rodeios. "Temos pouco tempo. Por favor, me conte com calma tudo o que a preocupa em relação ao menino Matias." A calma que ela pedia era exatamente o que Sofia não conseguia encontrar. "Doutora, não sei bem por onde começar. É que as coisas naquela casa não são normais." Sofia começou, a voz um pouco trêmula, mas ganhando firmeza à medida que as imagens voltavam à sua mente. "Matias é uma criança doce, mas vive assustado. Ele não fala sobre o que sente, mas seus olhos dizem tudo." Ela descreveu o silêncio pesado da mansão, a forma como o menino se encolhia perto do pai, o medo irracional que ele tinha de certas partes da casa, como o escritório sempre trancado. Ela falou da mordida, não como uma agressão, mas como um ato de puro desespero, um grito de socorro que ninguém mais parecia querer ouvir.
Helena Rios ouvia atentamente, anotando palavras-chave em um pequeno bloco de notas, seu rosto uma máscara de neutra, docilidade profissional que não oferecia nenhum consolo. Você mencionou o pai, o Sr. Ricardo Vargas. Que tipo de comportamento dele te causa preocupação? Perguntou Helena, a caneta pairando sobre o papel. Sofia engoliu em seco, sabendo que estava entrando em um território perigoso. Ele é controlador. A casa inteira funciona ao redor dele, do seu humor, do seu silêncio. Ele nunca levantou a voz para o menino na minha frente, mas a presença dele é suficiente para paralisar Matias de medo. Ela hesitou por um instante, então decidiu que precisava ser corajosa. Ele me ameaçou, disse que sou substituível e que não devo causar problemas. Ele trata o próprio filho como uma posse, um objeto que deve ser perfeito e silencioso. E eu sei que algo acontece quando estão sozinhos. Para a doutora Rios, aquela era uma história que ela já ouvira muitas vezes, em diferentes versões. Famílias ricas e poderosas, funcionários descontentes, acusações veladas. Sofia, eu entendo sua preocupação de verdade. Mas preciso de algo mais concreto do que sentimentos ou impressões, explicou ela, com uma paciência que soava quase como condescendência. A família Vargas é muito influente. Uma acusação de maus tratos sem provas sólidas pode ter consequências graves, inclusive para você. Você tem alguma testemunha? Algum outro funcionário viu algo? Sofia sentiu um balde de água fria ser jogado sobre sua pequena chama de esperança. Ela estava sozinha. Nenhum outro empregado ousaria cruzar o caminho do patrão. Mas ela tinha algo que poderia fazer a diferença. Eu tenho uma coisa. É mais do que uma impressão. Sofia abriu sua bolsa e com as mãos trêmulas, tirou a folha de papel dobrada. Ela a desdobrou sobre a mesa, entre as xícaras de café, revelando a imagem perturbadora. Ele escondeu isso debaixo do travesseiro. Eu encontrei por acaso. Olhe para isso, doutora. O silêncio caiu sobre a mesa enquanto Helena Rios analisava a figura sombria, a criança encolhida, o objeto ameaçador na mão da sombra. Por um breve segundo, Sofia viu um lampejo de choque nos olhos da mulher, mas ele foi rapidamente substituído pela mesma expressão neutra de antes. A assistente social parecia mais cética do que convencida. Ela encarava o papel como se fosse um enigma a ser decifrado, e não uma confissão. É um asterisco para o desenho. Crianças dessa idade têm uma imaginação muito fértil, Sofia, disse Helena, a voz suave, mas as palavras cortantes. Elas assistem a desenhos animados, ouvem histórias. Monstros e figuras assustadoras são comuns nessa fase. Pode ser um pesade, elo que ele teve, ou algo que ele viu na televisão. A explicação era lógica, racional e completamente errada. Sofia sentiu a frustração crescer em seu peito, uma onda de desespero. Não, doutora, você não entende, isso não é imaginação, isso é o que ele vive. É a única maneira que ele encontrou para me contar, para pedir ajuda. Sua voz se elevou um pouco, atraindo o olhar de um casal na mesa ao lado. Ela se encolheu, sentindo-se exposta e impotente. Helena Rios suspirou, um som longo e cansado. Olha, eu não estou dizendo que você está mentindo. Apenas que isso por si só, não é suficiente para iniciarmos um processo formal contra uma família como os Vargas. Seria sua palavra contra a de um dos homens mais poderosos da cidade. Ela dobrou o papel cuidadosamente e o devolveu para Sofia, como se estivesse devolvendo um objeto sem valor. O que eu posso fazer é agendar uma visita de rotina à residência. Vou conversar com o menino, com o pai, observar o ambiente. Mas preciso que você entenda. Sem uma evidência clara, minhas mãos estão atadas. A promessa de uma visita era uma migalha, mas era tudo o que Sofia tinha. Aquele encontro não fora a salvação que ela esperava. E o que eu faço até lá? Devo continuar fingindo que está tudo bem? Perguntou Sofia, a voz carregada de angústia. A senhora me pede uma prova clara, mas como vou conseguir uma se eu mal posso respirar naquela casa sem ser vigiada?
A doutora a encarou com uma seriedade repentina. Seja cuidadosa, Sofia, muito cuidadosa, continue fazendo seu trabalho normalmente, observe, anote tudo o que achar estranho, datas, horários, palavras. Mas não confronte ninguém, especialmente o Sr. Vargas. Se ele suspeitar de algo, pode isolar o menino completamente, e aí sim não poderemos fazer nada. O aviso era claro. Ela estava andando em um campo minado, e qualquer passo em falso poderia explodir tudo. A reunião terminou, deixando Sofia com mais medo e mais sozinha do que antes. De volta à mansão, o silêncio par, e CI, ainda mais opressor. Cada sombra nos corredores longos e vazios parecia esconder um par de olhos a observando. A governanta, Elvira, a recebeu na porta da cozinha com um olhar inquisidor. Você demorou mais do que o esperado em sua folga. O Sr. Vargas não gosta de atrasos ou de mudanças na rotina. A acusação velada pairava no ar. Sofia apenas murmurou um pedido de desculpas, a cabeça baixa, sentindo o peso da desconfiança sobre si. Ela sabia que a partir daquele momento, cada movimento seu seria analisado, cada palavra, cada gesto. A casa, que já era uma prisão para Matias, agora se tornava uma também para ela. Como ela poderia proteger uma criança, se mal conseguia se proteger? Naquela tarde, enquanto ajudava Matias com um quebra-cabeça no chão da sala de brinquedos, Ricardo Vargas apareceu na porta, silencioso como um fantasma. Matias imediatamente enrijeceu, a peça colorida caindo de sua mão. O homem não disse nada por um longo momento, apenas observou a cena com seus olhos, azuis e gélidos. O poder que ele emanava era palpável, uma pressão invisível que sufocava o ar. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas forçou um sorriso, e continuou a brincar, tentando transmitir uma normalidade que não existia. Ela sentia o olhar dele queimando em suas costas, um julgamento silencioso e constante. Aquela era uma guerra psicológica, e ele era um mestre no campo de batalha. Sofia, vem até meu escritório, agora. A voz dele era baixa, mas carregada de uma autoridade que não admitia recusa. O coração de Sofia disparou, ela se levantou, as pernas trêmulas, e seguiu-o pelo corredor. Ele parou diante da porta de madeira escura, a mesma que Matias tanto temia, mas não a abriu. Ele se virou para ela, o rosto uma máscara impenetrável. Fiquei sabendo que você fez algumas perguntas, que anda um pouco curiosa. Deixe-me ser absolutamente claro com você, pela última vez. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal, forçando-a a olhar para cima. A humilhação de sua posição era esmagadora, íntima e aterrorizante. Ela se sentia como um inseto prestes a ser esmagado. Você é uma funcionária. Nada mais, ele sibilou, a voz um veneno suave. Seu trabalho é cuidar do meu filho, alimentá-lo, vesti-lo e garantir que ele não me perturbe. Você não é amiga dele, não é da família, e certamente não tem o direito de ter opiniões sobre como eu crio meu herdeiro. Cada palavra era uma facada em sua dignidade. Se eu ouvir mais um boato, se eu souber que você andou falando o que não deve, vou garantir que você não só perca este emprego, mas que nunca mais trabalhe em lugar nenhum nesta cidade. Eu vou destruir sua vida, pedaço por pedaço. Você me entendeu? Ele não gritou. Não precisava. A ameaça fria e calculada era 1000 vezes mais assustadora. Sofia só conseguiu assentir, incapaz de formular uma palavra. Ela voltou para a sala de brinquedos sentindo-se vazia, violada. Matias a olhava com seus olhos grandes e tristes, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Ele se aproximou, e sem dizer nada, colocou sua mãozinha na dela. Aquele pequeno gesto de sólida riedade infantil foi o que a impediu de desmoronar completamente. Era por ele. Tudo era por ele. A ameaça de Vargas não a fez recuar. Pelo contrário, acendeu dentro dela uma fúria silenciosa, uma determinação de aço. Ele havia cometido um erro.
Ele a subestimou. Acreditava que o medo seria suficiente para silenciá-la, mas não entendeu que o amor que ela sentia por aquela criança era mais forte do que qualquer medo que ele pudesse inspirar. Os dias seguintes foram um teste de nervos. Sofia agia como uma funcionária perfeita, obediente e discreta, enquanto seus sentidos estavam em alerta máximo. A visita da Dra. Hills foi uma farsa. Ela chegou, conversou superficialmente com Matias na presença constante de Elvira, trocou algumas palavras cordiais com o Sr. Vargas, e foi embora em menos de 30 minutos. O relatório oficial, que Sofia soube mais tarde, dizia que a casa oferecia um ambiente estruturado e adequado ao desenvolvimento infantil, sem nenhum sinal aparente de negligência ou presença de opulente ou abuso. A burocracia havia falhado, o sistema a havia abandonado. Agora, ela estava verdadeiramente por conta própria, e a responsabilidade era ainda maior. Sofia começou a procurar por novas pistas, por algo que a Dra. Hills não pudesse descartar como imaginação infantil. Ela prestava atenção em cada detalhe, cada palavra não dita, cada olhar assustado. Notou que Matias sempre se recusava a usar pijamas de manga curta, mesmo nas noites mais quentes. Ele sempre insistia nos de manga comprida, um comportamento estranho para uma criança. Ela também percebeu que, após as raras ocasiões em que Matias passava um tempo sozinho com o pai, para uma conversa, ele voltava mais pálido e silencioso do que o normal, recusando-se a comer e procurando um canto escuro para se esconder. Eram padrões, peças de um quebra-cabeça aterrorizante que ela estava montando em segredo. A humilhação pública veio durante um pequeno evento de caridade organizado na mansão, um coquetel no jardim para a elite da cidade. Sofia estava encarregada de manter Matias entretido e longe dos convidados, em um canto discreto do gramado. Uma mulher elegante coberta de joias, aproximou-se com um sorriso forçado. "Ricardo, querido, que menino adorável! Ele é tão quietinho, uma graça", disse ela, a voz afetada, olhando para Matias como se ele fosse um acessório de luxo. Ela estava a menos de 1 metro de Sofia, mas agia como se a babá fosse invisível, uma parte da paisagem. A mulher não lhe dirigiu um único olhar, nem um aceno de cabeça. Era uma anulação completa de sua existência. "Ele é um bom garoto. Sabe se comportar", respondeu Ricardo Vargas, colocando a mão na cabeça de Matias, um gesto que parecia mais de posse do que de carinho. "Ele entende a importância da discrição", a mulher riu. "Você o educa tão bem, qual é o seu segredo?" Vargas sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. "Disciplina. É tudo uma questão de disciplina." Ele e a convidada continuaram a conversa, discutindo sobre o menino como se ele não estivesse ali, e tratando Sofia como se fosse menos que uma sombra. A humilhação queimou no rosto de Sofia, uma sensação de impotência e raiva. Para aquelas pessoas, ela não era ninguém, uma serviçal sem rosto e sem voz. E era exatamente por isso que ninguém acreditava nela. Aquele episódio no jardim foi um ponto de virada. A humilhação pública, somada à ameaça privada e à falha do sistema, forjou em Sofia uma nova e perigosa coragem. Ela entendeu que não podia mais jogar segundo as regras deles, porque as regras foram feitas para protegê-los. Se quisesse salvar Matias, teria que quebrar algumas delas. Precisava de uma prova irrefutável, algo que nem o dinheiro nem a influência de Ricardo Vargas pudessem esconder ou desacreditar. E ela tinha uma ideia de onde poderia encontrá-la. A resposta, ela sentia, estava trancada atrás daquela porta escura de madeira, que assombrava os pesadelos do menino. O escritório do monstro, o mais forte, está por vir. Fique até o final. O desafio era monumental. O escritório era o santuário de Vargas, sempre trancado. Elvira era a única, além dele, que tinha a chave, e a governanta aguardava como se fosse um tesouro de Estado. Sofia precisava de uma oportunidade, uma brecha na rotina impecável da mansão.
Ela começou a observar Elvira, estudando seus hábitos, sua rotina diária, procurando por um momento de distração, por menor que fosse. A governanta era metódica, quase robótica em sua eficiência, o que tornava a tarefa quase impossível. Mas Sofia era paciente. A vida a tinha ensinado a esperar pelo momento certo. E ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, esse momento chegaria. Enquanto esperava por sua chance, Sofia focou em fortalecer seu vínculo com Matias. Ela sabia que, para o que planejava fazer, precisaria da confiança absoluta dele. Passava horas extras com ele, lendo suas histórias favoritas, inventando jogos, criando um pequeno mundo seguro para eles dentro da Kidias, da prisão dourada. Matias, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Ela sussurrava para ele à noite, depois de ler uma história. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Nunca. Eu te prometo. O menino não respondia com palavras, mas seus olhos, antes cheios de pânico, agora continham um brilho de esperança. Ele apertava a mão dela com força, uma comunicação silenciosa que dizia mais do que qualquer frase. A oportunidade surgiu em uma quinta-feira. Ricardo Vargas tinha uma viagem de negócios de última hora e ficaria fora por uma noite. A atmosfera na casa mudou sutilmente, a tensão diminuiu um grau, como se todos pudessem respirar um pouco mais livremente. Naquela tarde, um dos entregadores da lavanderia cometeu um erro, trocando as caixas e entregando as roupas de outra família. Elvira, furiosa com a quebra de sua ordem perfeita, desceu até a portaria para resolver o problema pessoalmente, deixando sua bolsa com o pesado molho de chaves sobre a mesa da cozinha por um descuido de segundos. Foi a brecha que Sofia esperava. Com o coração na boca, ela agiu. Com um movimento rápido e ensaiado em sua mente 1000 vezes, Sofia pegou o molho de chaves, identificou a chave de latão antiga que sabia ser a do escritório, e fez uma impressão rápida em um pedaço de massa de modelar que havia pego na sala de brinquedos. O processo todo não durou mais de 10 segundos. Ela devolveu as chaves ao lugar exato na bolsa de Elvira, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A governanta voltou minutos depois, resmungando sobre a incompetência alheia, sem notar nada. Sofia escondeu o molde de massa no bolso, a adrenalina correndo em suas veias. O primeiro passo de seu plano perigoso havia sido um sucesso. Agora vinha a parte mais difícil. Naquela mesma noite, com a impressão da chave em mãos, Sofia usou a desculpa de uma dor de cabeça para se retirar mais cedo para seu quarto. Lá, com as ferramentas mais básicas que conseguiu encontrar, uma lixa de unha e um pequeno canivete menos, ela começou a trabalhar em uma chave mestra antiga e sem uso que comprara em um bazar. Era um trabalho delicado, que exigia paciência e precisão. Por hours, sob a luz fraca de seu abajur, ela lixou e moldou o metal, comparando-o constantemente com a impressão na massa. O medo de ser descoberta era imenso, mas a imagem do rosto assustado de Matias a impulsionava. Ela não era uma ladra, era uma libertadora. Na noite seguinte, com a cópia da chave pronta em seu bolso, a mansão estava mergulhada na escuridão e no silêncio. Ricardo Vargas ainda não havia retornado. Sofia esperou até ter certeza de que todos estavam dormindo. Descalça, ela se moveu pelos corredores como uma gata, cada rangido do assoalho soando como um trovão em seus ouvidos. Chegou à porta do escritório, o coração martelando contra as costelas. Aquele era o ponto sem retorno. Com as mãos suando, ela inseriu a chave na fechadura. Ela girou. Um clique suave e metálico quebrou o silêncio da noite. A porta estava aberta. O que ela encontraria lá dentro? O ar dentro do escritório era frio e parado, impregnado com um cheiro de charo e couro velho. A sala era exatamente como ela imaginava, imponente, escura e intimidadora. Uma grande mesa de mogno dominava o centro, com estantes de livros cobrindo as paredes do chão ao teto. A luz da lua que entrava pela janela criava longas sombras que dançavam pelo ambiente.
Sofia sentia como se estivesse profanando um templo proibido. Ela não sabia o que estava procurando, mas seu instinto lhe dizia que a prova estava ali, em algum lugar naquele cômodo. Precisava ser rápida. Seu tempo era limitado e o risco era enorme. Ela começou pela mesa, abrindo as gavetas com o máximo de cuidado. Encontrou papéis de negócios, contratos, documentos financeiros. Nada que pudesse ajudá-la. Seu olhar percorreu as estantes, cheias de livros de direito e economia. Então, em uma prateleira mais baixa, escondido atrás de uma fileira de enciclopédias, ela viu algo que não se encaixava. Era uma pequena caixa de madeira, sem fechadura, apenas uma tampa simples. Com o coração acelerado, ela a pegou. A caixa era leve. O que poderia haver dentro dela que precisasse ser escondido daquela maneira? A resposta poderia ser a salvação de Matias ou sua própria ruína. Com as mãos trêmulas, ela levantou a tampa. Dentro da caixa, não havia documentos nem objetos de valor. Havia uma série de fotografias antigas e alguns DVDs sem rótulo. A primeira foto que ela pegou fez seu sangue gelar. Mostrava um Ricardo Vargas muito mais jovem, ao lado de um menino que não era Matias, mas que tinha os mesmos olhos tristes. Na foto, o menino tinha o braço engessado. Sofia pegou outra foto. O mesmo menino, agora um pouco mais velho, com um hematoma visível na bochecha, apesar da má qualidade da imagem em preto e branco. Quem era aquela criança? E por que Vargas guardaria aquelas imagens perturbadoras? Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela pegou um dos DVDs. Não havia como assisti-lo ali, mas seu instinto gritava que o conteúdo era importante. Ela colocou o DVD e uma das fotos mais incriminadoras no bolso, arrumou a caixa exatamente como a encontrou e a colocou de volta em seu esconderijo. Fechou as gavetas garantindo que tudo estivesse no lugar. A cada segundo, o medo de ser descoberta aumentava. Ela precisava sair dali. Apagou seus rastros, fechou a porta com um clique quase inaudível e correu de volta para a segurança de seu quarto, a prova gelada em seu bolso. De volta ao seu quarto, a adrenalina começou a diminuir, dando lugar a um terror profundo. O que ela havia encontrado era muito pior do que imaginava. Aquelas fotos sugeriam que a crueldade de Ricardo Vargas não era um evento isolado, mas um padrão que talvez viesse de muito antes de Matias nascer. Aquele menino misterioso, seria um filho mais velho? Um irmão? E o que havia naqueles DVDs? Ela não tinha como saber, mas a posse daquelas provas a transformava de uma babá preocupada em uma testemunha perigosa. O jogo havia mudado. Agora, ela não estava apenas lutando pela segurança de Matias, mas também pela sua própria vida. A escuridão naquela casa era mais antiga e mais profunda do que ela jamais poderia ter sonhado. A noite se arrastou com uma lentidão torturante, cada sombra cerejar em seu quarto parecendo se mover e observá-la. Sofia não conseguiu dormir um minuto sequer, sentada na cama com o DVD e a fotografia escondidos debaixo do colchão. Seu coração batia descompassado, uma mistura de medo e uma estranha sensação de poder. Ela finalmente tinha algo concreto, uma prova que não podia ser descartada como imaginação ou ressentimento de uma funcionária. Mas o que fazer com aquilo? Entregar para a doutora Rios parecia inútil, ela já havia demonstrado sua relutância. Ir à polícia parecia ainda mais perigoso. A influência de Ricardo Vargas era vasta, e ele poderia facilmente virar a situação contra ela, acusando-a de roubo e invasão. Ela precisava de um plano de um aliado em quem pudesse confiar cegamente. A imagem de um antigo professor da faculdade de pedagogia veio à sua mente, um homem que sempre incentivou e falava sobre os direitos das crianças com uma paixão contagiante. Talvez ele pudesse orientá-la, apontar uma direção segura, uma organização que não, se estivesse no bolso de homens como Vargas,
O risco de contatá-lo era grande, mas ficar parada era ainda pior. Cada dia que Matias passava naquela casa era um dia a mais de sofrimento silencioso. A decisão estava tomada. Na sua próxima folga ela não iria para casa. Ela iria procurar ajuda fora do sistema que já a havia traído uma vez, levando consigo a chave para desvendar o segredo daquela família. A manhã seguinte foi um teste de sua capacidade de atuar. Ela precisava parecer calma, submissa, a mesma babá de sempre. Ricardo Vargas retornou de sua viagem no meio da manhã, e sua presença imediatamente restaurou a atmosfera pesada e opressiva da mansão. Ele passou por Sofia no corredor com um olhar gélido, um aceno de cabeça quase imperceptível, como se a ameaça que fizera dias antes ainda pairasse no ar entre eles. Sofia manteve a cabeça baixa, o coração acelerado, sentindo o peso da prova em seu bolso como se fosse um brasa ardente. Ela sabia que ele não suspeitava de nada, mas o medo, de um deslize, de uma palavra errada, era constante. A normalidade era sua melhor camuflagem. Na sala de brinquedos, Matias parecia sentir a mudança nela. Ele estava mais quieto do que o normal, observando-a com uma intensidade que partia o coração de Sofia. Ele parecia saber que algo grande estava acontecendo, que uma tempestade se formava no horizonte. Em um momento, enquanto construíam uma torre de blocos, ele parou e olhou fundo nos olhos dela. "Você vai embora?" ele sussurrou, a voz frágil, a primeira frase completa que ele dirigia a ela em dias. A pergunta a atingiu como um soco. "Não, meu amor. Eu não vou a lugar nenhum sem você", ela respondeu, a voz embargada. "Eu prometi que ia te proteger, e eu vou. Não importa o que aconteça." A promessa era um juramento sagrado. A semana se arrastou com uma tensão insuportável. Sofia sentiu os olhos de Elvira sobre ela constantemente e a desconfiança da governanta era quase palpável. Qualquer desvio na rotina, por menor que fosse, era questionado. "Por que você está levando mais tempo para arrumar o quarto do menino? Por que você está tão quieta hoje?" Cada pergunta era uma pequena tortura, um lembrete constante de que ela estava em território inimigo. Ela respondia com evasivas, com desculpas sobre cansaço ou dores de cabeça, mantendo sua máscara de funcionária exemplar. Por dentro, ela contava as horas para sua folga, para o momento em que poderia finalmente colocar seu plano em ação. A espera era uma agonia. Finalmente o dia da folga chegou. Com a desculpa de visitar uma tia doente, ela conseguiu sair da mansão sem levantar suspeitas. Em vez de ir para casa, pegou um ônibus para uma parte da cidade que não conhecia, onde seu antigo professor morava. O coração batia forte a cada parada, o medo de estar sendo seguida era uma paranoia constante. Ela segurava sua bolsa com força, onde o DVD e a foto estavam cuidadosamente embrulhados em um lenço. Aquele pequeno pacote continha a esperança de libertação para Matias, e o potencial de destruição para ela. Era uma aposta de tudo ou nada, e ela estava jogando não apenas com seu futuro, mas com a vida de uma criança inocente. Ao chegar ao prédio modesto onde o professor morava, uma nova onda de dúvida a assaltou. E se ele não acreditasse nela? E se ele também achasse que era perigoso demais se envolver? Ela respirou fundo, lembrando-se do olhar de Matias. Aquele olhar era a única força de que precisava. Tocou o interfone, a voz trêmula ao se identificar. Segundos depois, a porta se abriu, e a figura familiar de seu antigo mentor apareceu, com os mesmos olhos gentis e o cabelo grisalho desgrenhado. "Sofia? Minha querida, que surpresa! Entre, entre!" O alívio que a inundou foi tão grande que ela quase desabou ali mesmo. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança. Sentada na pequena sala de estar do professor, rodeada por pilhas de livros, Sofia contou tudo. A voz saía apressada, tropeçando nas palavras, enquanto ela descrevia o medo de Matias,
o comportamento de Vargas, a visita inútil da assistente social. Por fim, com as mãos trêmulas, ela entregou a ele a fotografia e o DVD. O professor ouviu em silêncio, seu rosto passando de uma curiosidade amigável para uma expressão de profunda seriedade e preocupação. Ele olhou para a foto por um longo tempo, os olhos se estreitando. Ele parecia reconhecer algo naquela imagem, algo que o perturbava profundamente. O silêncio na sala era denso, carregado de um significado que Sofia ainda não compreendia. Sofia, o que você fez foi incrivelmente corajoso, mas também incrivelmente perigoso, disse ele finalmente, a voz grave. Este homem, Ricardo Vargas, ele tem um histórico que o dinheiro e o poder conseguiram abafar por muito tempo. Ele se levantou e foi até uma estante, puxando um antigo álbum de recortes de jornais. Ele folheou as páginas amareladas até encontrar o que procurava. Era uma pequena nota de rodapé, de quase 20 anos atrás, sobre um acidente doméstico que resultou na morte do filho mais velho de um proeminente empresário. O nome do empresário era Ricardo Vargas, o nome do filho era Daniel, a criança da fotografia. A revelação caiu sobre Sofia como uma laje de concreto. O menino da foto não estava apenas machucado, ele estava morto. E o acidente agora parecia terrivelmente suspeito. O que estava naquele DVD? Seria a prova final do que realmente aconteceu com Daniel? Professor, o que fazemos agora? Perguntou Sofia, a voz um sussurro assustado. Não podemos ir à polícia, eles não vão nos ouvir. O professor a olhou com uma nova determinação nos olhos. Você está certa, não vamos à polícia, vamos a um lugar que Vargas não pode controlar. Vamos expor isso à luz do dia, onde todos possam ver. Mas para isso, vamos precisar de mais uma coisa. Precisamos que Matias fale. O plano era arriscado, quase suicida. Eles precisavam de um testemunho, mesmo que indireto, do próprio Matias. Algo que corroborasse as provas físicas que Sofia havia encontrado. A ideia era usar uma técnica de terapia lúdica, com bonecos, para que o menino pudesse representar o que acontecia na casa sem precisar dizer uma palavra. Mas como fazer isso sem que Ricardo ou Elvira percebessem? A oportunidade teria que ser criada, e Sofia seria a única que poderia fazê-lo. Ela teria que voltar para a mansão, para o covil do leão, e encontrar uma maneira de dar a Matias uma voz. A guerra estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa. De volta à mansão Sofia, sentia-se uma pessoa diferente. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por uma clareza de propósito que a fortalecia. Ela não era mais apenas uma babá assustada. Era uma agente em uma missão secreta, com um plano e um aliado. Ela comprou uma família de bonecos de pano, alegando que eram para ajudar Matias a desenvolver suas habilidades sociais. Elvira olhou para os bonecos com desdém, mas não se opôs. A primeira parte do plano estava em andamento. Agora, ela precisava criar o ambiente seguro para que Matias pudesse se expressar, para que ele pudesse mostrar ao mundo o que acontecia, quando as portas daquela mansão se fechavam. Nos dias seguintes, Sofia introduziu os bonecos nas brincadeiras. Havia um boneco pai, uma boneca babá e um boneco menino. No início, Matias hesitava, apenas observando, mas aos poucos, com o incentivo gentil de Sofia, ele começou a interagir. Ela notou que ele sempre colocava o boneco pai em um canto, longe dos outros. E o boneco menino estava sempre encolhido, escondido atrás de móveis de brinquedo. Eram pequenos sinais, mas significativos. Sofia sabia que estava no caminho certo. Ela só precisava de um momento, de uma oportunidade para gravar a interação, para capturar a verdade que o menino não podia falar. Aquele era o próximo passo para a liberdade dele. A chance veio quando Elvira teve que se ausentar por algumas horas para uma consulta médica de rotina, algo raro. Ricardo Vargas estava trancado em seu escritório, em uma teleconferência internacional,
Sofia e Matias estavam sozinhos na sala de brinquedos. Com o coração batendo forte, Sofia posicionou discretamente seu celular, com a câmera ligada, entre alguns livros em uma prateleira. Matias, vamos brincar de casinha com os bonecos? Ela perguntou, a voz calma, apesar da tempestade em seu interior. Por que você não me mostra como é a sua família? O que o menino faria a seguir poderia selar o destino de todos eles. O Parque Central de São Paulo fervilhava com uma energia tensa e expectante, uma mistura de curiosidade mórbida e busca por justiça. Jornalistas com câmeras e microfones se acotovelavam por um bom ângulo, enquanto curiosos formavam um círculo denso ao redor de um pequeno palco improvisado. Sofia estava ali, no centro de tudo, sentindo o peso de centenas de olhares sobre si, cada um perfurando sua frágil camada de coragem. Ao seu lado, a advogada Dra. Lúcia, uma mulher de postura firme e olhar de aço, ajustava os papéis em seu púlpito. Matias agarrava a mão de Sofia com uma força que desmentia seu tamanho, o rostinho pálido escondido contra a perna dela. O menino não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia a magnitude do momento, a batalha final que se aproximava. A brisa suave que balançava as árvores parecia carregar um presságio. Doutora. Lúcia inclinou-se e falou baixo, apenas para que Sofia ouvisse, sua voz uma âncora em meio à tempestade. Respire fundo, Sofia. Lembre-se por que estamos aqui. Estamos aqui por ele. Ela olhou de relance para Matias, e sua expressão se suavizou por um instante. Eles vão jogar sujo, vão tentar te desmoralizar e te pintar como uma louca. Não caia na provocação. Deixe que construam um castelo de mentiras deles, pois nós temos a pedra que vai derrubar tudo. Sofia sentiu o nó em sua garganta se apertando. A advogada segurou seu ombro com firmeza. Você não está sozinha nisso. A verdade é a nossa arma mais poderosa, e hoje, ela vai gritar mais alto que qualquer mentira que o dinheiro deles possa comprar. Confie em mim. E confie em você mesma. Então ele chegou. Ricardo Vargas surgiu em meio à multidão como um ator principal fazendo sua entrada triunfal no palco. Vestido em um terno caríssimo, com seus advogados de semblante severo o flanqueando, ele caminhava com uma confiança arrogante, que parecia sugar o ar ao redor. Ele sorriu para as câmeras, um sorriso polido e ensaiado, o de um homem injustiçado, pronto para defender sua honra. Para o público desinformado, ele era a imagem da credibilidade, um pilar da comunidade sob ataque de uma fonte duvidosa. Ele parou diante do microfone, ajustou-o com um gesto calmo, e olhou para a multidão com uma expressão de falsa humildade. A performance estava prestes a começar, e Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Agradeço a todos por virem testemunhar a verdade, ele disse, sua voz projetada para soar sincera e levemente ferida. É triste, muito triste, que tenhamos que chegar a este ponto para desmascarar uma mentira tão cruel. Mas estou aqui, de peito aberto, para proteger meu bem mais precioso, meu filho. Ele fez uma pausa dramática, deixando as palavras ecoarem pelo parque. Como muitos de vocês sabem, perdi minha amada esposa há alguns anos, e desde então, Matias se tornou meu único mundo, minha única razão de viver. Tudo que faço é por ele e para ele. Sua performance era magistral, a de um pai amoroso e desesperado, e a multidão murmurou em solidariedade. Sofia sentiu o medo crescendo dentro dela, ele era capaz de virar o mundo inteiro contra ela. Antes que Dra. Lúcia pudesse iniciar sua fala, o advogado principal de Vargas tomou a frente com agressividade. Senhoras e senhores da imprensa, cidadãos de São Paulo. Estamos aqui hoje por causa de uma campanha de difamação vergonhosa, orquestrada por uma ex-acionária instável e manipuladora. Ele gesticulou na direção de Sofia, que se encolheu. A senhorita Sofia, demitida por comportamento inadequado e por demonstrar uma obsessão preocupante pelo filho de meu cliente,
agora tenta se vingar com acusações fantasiosas. Ela não busca justiça, ela busca extorquir dinheiro de um homem honrado. Temos provas irrefutáveis de seu desequilíbrio. Relatórios de outros empregados que testemunharam sua conduta errática e uma avaliação psicológica que aponta para traços claros de personalidade fantasiosa. A vítima aqui não é quem ela alega ser. Ricardo Vargas então se aproximou do microfone novamente, o rosto composto em uma máscara de tristeza e dignidade ferida. Eu nunca quis expor minha família a isso, disse ele, a voz embargada na medida certa para gerar compaixão. Tudo o que sempre fiz, foi para proteger meu filho. E esta mulher? Esta mulher tentou envenenar nossa casa, tentou colocar meu filho contra mim com suas histórias inventadas. Ele olhou para a multidão com olhos suplicantes, como um mártir. Eu peço a vocês, como pais e mães, que olhem para esta situação com clareza. Confiem em um pai que só quer o bem de seu filho, ou em uma estranha com um histórico comprovado de problemas mentais e desonestidade. A falsa resolução pairava no ar. A multidão parecia convencida. Parecia que a batalha já estava perdida, mas, doutora, Lúcia não se abalou. Ela se aproximou do púlpito com uma calma que contrastava com o caos emocional do momento, sua presença imponente silenciando os murmúrios. O Sr. Vargas e seu advogado são mestres em criar narrativas, começou ela, a voz clara e firme, cortando o ar. Eles pintam quadros com palavras, constroem realidades que servem aos seus interesses. Mas hoje, não estamos aqui para falar de narrativas. Estamos aqui para falar de fatos. Fatos que uma criança corajosa, aterrorizada demais para usar palavras, tentou nos mostrar da única maneira que sabia. O tom dela mudou o foco, trazendo a atenção de volta para o que realmente importava. A multidão se aquietou, a curiosidade superando o julgamento. A queda de Sofia havia sido interrompida. Encorajada pela força de sua advogada, Sofia deu um passo à frente, sua mão ainda segurando a de Matias. Eu não sou louca, e eu não quero um centavo do dinheiro de vocês, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma convicção que silenciou os céticos. Eu sou uma babá. E meu único trabalho, minha única missão, sempre foi proteger esta criança. Ela olhou para Matias, que a encarava com confiança absoluta, e aquele olhar lhe deu a força que precisava. Eu vi o medo nos olhos dele. Um medo que ele não conseguia colocar em palavras. Ele não conseguia falar, mas ele me mostrou. Ele me deu a única prova de que eu precisava para entender o inferno que ele vivia, uma prova que não pode ser distorcida ou comprada. Por favor, peço a todos que olhem para o telão, pediu doutora. Lúcia com autoridade, atrás do palco uma tela branca gigante, antes despercebida, ganhou vida. E então, a imagem apareceu, projetada para que todos pudessem ver em detalhes cruéis. Era um asterisco por desenho, por despida. Os traços eram inconfundivelmente infantis, feitos com giz de cera escuro. Ele mostrava uma figura pequena, claramente um menino, encolhida no canto de uma página. Sobre ele pairava uma sombra gigante e ameaçadora, uma forma distorcida de homem com um objeto pesado e escuro na mão. O silêncio que caiu sobre o parque foi absoluto, pesado como uma mortalha. A imagem era simples, mas sua mensagem era universal e aterrorizante. Aquilo não era uma fantasia. Aquilo era o registro de um pesadelo real. Este é o grito de socorro de Matias, declarou Sofia, a voz agora ressoando com poder, apontando para a tela. Esta sombra com o rosto do pai dele, é o medo que ele sente todos os dias. Esta figura pequena é como ele se sente, indefeso, esmagado e sozinho. E este objeto na mão da sombra, este objeto é o motivo pelo qual ele tem pavor do escritório escuro de seu pai, o lugar onde os castigos acontecem. A multidão olhava da imagem para o rosto de Vargas, que se tornara pálido como cera. A conexão se formou na mente de todos.
O Sr. Vargas chama isso de imaginação de uma criança perturbada. Eu chamo de testemunho ocular. O impacto daquela prova visual foi 1000 vezes mais forte do que qualquer acusação verbal. O jogo havia virado completamente. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O advogado de Vargas tentou intervir, gritando que aquilo era uma manipulação grotesca, que o papel não provava nada. Mas era tarde demais. Doutora Lúcia, ignorando-o, fez um sinal para seu assistente. Outra imagem apareceu no telão. A fotografia antiga de um menino com o braço engessado, o rosto idêntico ao de Matias, ao lado de um Ricardo Vargas visivelmente mais jovem. Este era Daniel Vargas, o primeiro filho do Sr. Vargas, anunciou a advogada, a voz fria como gelo. Sua morte, há 20 anos, foi registrada como um acidente doméstico. Mas o que este vídeo, encontrado no mesmo escritório escuro, nos mostra sobre os acidentes nesta família? A multidão estava em um frenesi, antecipando o horror. As imagens do vídeo caseiro, granuladas e antigas, eram curtas, mas devastadoras. Mostravam o jovem Daniel recuando de medo, a voz de Ricardo, fora da câmera, gritando ordens cruéis para que o menino fizesse algo que ele claramente temia. Não havia agressão física explícita na gravação, mas a crueldade psicológica era inegável. O padrão de abuso e intimidação era claro como o dia. O público assistia horrorizado, alguns com as mãos na boca, outros chorando silenciosamente. A imagem do empresário respeitável e pai amoroso se desintegrou em segundos, revelando o monstro por trás da fachada. Ricardo Vargas estava paralisado, exposto, sua teia de mentiras rasgada em pedaços pela luz da verdade. Ele não tinha mais para onde correr, doutora. Lúcia então desligou o vídeo e se ajoelhou na frente de Matias, sua voz agora suave e gentil. Matias, meu querido, olhe para mim. Você não precisa ter mais medo. Só me responda uma coisa, se você puder. Quem te pediu para ficar quieto sobre o quarto escuro? A atenção de todos se voltou para a pequena criança. O silêncio era total. Matias olhou para sua mão, entrelaçada na de Sofia, e depois para o rosto de seu pai, agora contorcido de fúria e pânico. Por um momento, o medo antigo pareceu paralisá-lo. Mas então, ele olhou para Sofia, que lhe deu um sorriso encorajador e sussurrou: "Pode falar, meu amor." Ele respirou fundo, e o momento de coragem chegou. Com uma voz pequena, mas que ecoou por todo o parque com a força de um trovão, ele disse: Meu pai. Ele disse que monstros pegam meninos que falam demais. Foi a sentença final. O testemunho de uma criança quebrou o silêncio e o império de um homem cruel. A reação foi instantânea e avassaladora. Um grito de fúria e indignação subiu da multidão como uma onda. As pessoas avançaram em direção ao palco gritando: "Justiça!" e "Monstro!" Os jornalistas anti-céticos agora cercavam Vargas com uma ferocidade predatória, as câmeras piscando sem parar, capturando sua queda humilhante em tempo real. Os seguranças tiveram que formar um cordão de isolamento para protegê-lo da fúria popular. A polícia, que até então apenas observava, moveu-se rapidamente, abrindo caminho em direção a Ricardo Vargas. Seu rosto, antes arrogante, era agora uma máscara de puro terror. Ele olhava para Sofia com um ódio impotente, o olhar de um rei destronado que via a camponesa que o derrubou. Em meio ao caos, Sofia não se importou com nada ao redor. Ela se ajoelhou e abraçou Matias com força, protegendo-o do tumulto, do barulho, do mundo. Ela o envolveu em seus braços como se pudesse criar uma fortaleza de amor ao redor dele, um santuário impenetrável. "Acabou, meu amor. Acabou", ela sussurrava em seu ouvido, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto, lágrimas de alívio e vitória. "Você está seguro agora. Eu prometi, e você está seguro." O menino enterrou o rosto no ombro dela,
o corpinho relaxando pela primeira vez em muito tempo. O peso do medo, que ele carregara por tanto tempo, finalmente começava a se dissipar. Naquele abraço eles encontraram seu próprio refúgio de paz, o epicentro da calmaria em meio ao furacão que eles mesmos haviam criado. Enquanto a polícia algemava Ricardo Vargas em choque, Dra. Lúcia se dirigiu à imprensa uma última vez, a voz ecoando com a força da vitória. Hoje, a coragem de uma mulher e a verdade de uma criança derrubaram muralhas de poder e silêncio, declarou ela, o dedo apontado para Vargas sendo escoltado. Que isto sirva de lição para todos, nenhuma criança deve sofrer em silêncio. E nenhuma pessoa, por mais humilde que seja, deve duvidar de sua capacidade de fazer a diferença, continuou a advogada, sua voz ressoando como um hino. A justiça para Daniel e a proteção para Matias começam neste exato momento. Suas palavras eram um chamado à ação, uma promessa de que aquela história não seria apenas um escândalo passageiro, mas um catalisador para a mudança real na sociedade. A multidão aplaudiu fervorosamente, um som de esperança e catarse que encheu o parque e a cidade. Os advogados de Vargas se dispersaram como ratos, abandonando um navio que afunda. A governanta Elvira, que assistia de longe, desapareceu na multidão, sua lealdade rígida finalmente quebrada pela maré da verdade. A fachada da mansão Vargas havia desmoronado. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e roxo, como se a natureza se lembrasse a vitória da luz sobre a escuridão. Para Sofia e Matias, aquele era o amanhecer de uma nova vida, uma vida livre do medo. Cercados por uma equipe de apoio do serviço social, que agora os tratava com o respeito e a urgência que mereciam, eles foram guiados para longe da multidão e do caos. O caminho à frente seria longo, com processos legais e a cura de feridas profundas, mas eles o enfrentariam juntos. A mãozinha de Matias na de Sofia não era mais um gesto de medo, mas de confiança e de um futuro compartilhado, construído sobre a coragem de ambos. Enquanto se afastavam, o barulho do parque diminuía, sendo substituído pela promessa de um silêncio pacífico. Sofia olhou para trás uma última vez, vendo a figura de Ricardo Vargas sendo colocada em uma viatura. Ele parecia pequeno, patético, desprovido de todo o poder que um dia ostentou. Ela não sentiu ódio nem mesmo satisfação, sentiu apenas o alívio profundo de ter libertado uma criança daquela escuridão. O amor que ela sentia por Matias não foi a causa da batalha. Foi a própria armadura, a espada e o escudo. E agora, com a guerra vencida, esse mesmo amor seria a base para construir um novo mundo para eles. Um mundo onde desenhos mostrariam apenas sóis felizes e crianças sorrindo livremente. O eco das sirenes da polícia se dissipou lentamente, substituído pelo murmúrio chocado da multidão que começava a se dispersar, levando consigo a história que acabara de testemunhar. Sofia permaneceu imóvel, com Matias aninhado em seus braços, o rosto escondido em seu pescoço. A advogada, Dra. Lúcia, aproximou-se e colocou um xale sobre os ombros de Sofia, um gesto de cuidado. Acabou, Sofia, vocês conseguiram, ela disse com a voz firme. Agora vamos para um lugar seguro, longe de tudo isso. Assistentes sociais, com rostos que agora demonstravam respeito, formaram um círculo protetor, guiando-os para um carro discreto. As luzes dos flashes ainda explodiam ao longe, mas pareciam pertencer a um pesadelo do qual eles finalmente haviam despertado. Dentro do carro, enquanto as luzes da cidade passavam borradas pela janela, criando um mosaico de cores no escuro, Matias finalmente levantou a cabeça. Seus olhos grandes, antes espelhos do medo, agora continham uma clareza infantil e uma pergunta que parecia carregar o peso de toda a sua vida. Sofia, nós vamos para casa agora? Ele sussurrou, a voz frágil, mas sem o tremor de antes. Sofia o apertou em um abraço suave e beijou o topo de sua cabeça, o cheiro de seus cabelos infantis, a preenchendo com um amor avassalador. Sim, meu anjo.
Nós vamos para casa, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Não para aquela casa grande e fria, nós vamos para a nossa casa. Um lugar onde você nunca mais vai precisar ter medo, eu te prometo. A promessa era um juramento sagrado. Nos dias que se seguiram, a história de Ricardo Vargas desmoronou como um castelo de cartas em uma tempestade. A imprensa, antes manipulada por sua assessoria, agora o retratava como o monstro que ele era, desenterrando histórias antigas e conectando os pontos que o dinheiro e o poder haviam mantido separados por tanto tempo. A investigação sobre a morte de Daniel foi reaberta, e a governanta Elvira, em troca de imunidade, tornou-se a principal testemunha da acusação, detalhando anos de crueldade e manipulação. O império de Vargas, construído sobre o medo e o silêncio, ruiu sob o peso da verdade, provando que nenhuma fortaleza é alta o suficiente para esconder a injustiça para sempre. O processo de guarda de Matias foi surpreendentemente rápido. Com o pai preso e aguardando um julgamento por múltiplos crimes, e sem outros parentes dispostos a assumir a responsabilidade, a decisão da juíza foi clara e humana. Em uma pequena sala de audiências, longe dos holofotes da mídia, a juíza olhou para Sofia, que segurava a mão de Matias, e viu não apenas uma babá, mas uma mãe em todos os sentidos que importavam. A lei reconhece os laços de sangue, mas a vida reconhece os laços de amor e proteção, disse a Mag Estrada, sua voz ressoando com sabedoria. A guarda legal de Matias Vargas é concedida a Sofia. Que vocês possam construir a vida feliz e segura que ambos merecem. As palavras eram simples, mas para Sofia, soaram como a mais bela sinfonia. A imponente mansão dos Vargas, antes um símbolo de poder opressor, foi confiscada pelo Estado e leiloada, o dinheiro arrecadado, por sugestão de Dra. Lúcia e com o apoio da opinião pública, não foi para os cofres do governo. Em vez disso, foi usado para criar algo novo, algo que transformaria a dor em esperança. Nascia assim a Fundação Novos Começos, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer apoio jurídico, psicológico e lares seguros para crianças vítimas de abuso em famílias poderosas. O prédio que antes abrigava o silêncio e o medo de uma criança, agora se tornaria a sede de uma instituição que daria voz e proteção a muitas outras. O legado de escuridão da família Vargas seria, ironicamente, transformado em um farol de luz. Sofia, agora com a responsabilidade legal por Matias, recusou-se a aceitar qualquer cargo ou dinheiro da fundação. Eles se mudaram para um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, um lugar com janelas que deixavam o sol entrar, e paredes que logo seriam preenchidas com risadas. O luxo frio foi substituído pelo calor de móveis simples, e o silêncio opressor deu lugar ao som de Matias conversando com amigos. Aos poucos o menino começou a florescer. As sessões de terapia o ajudaram, mas foi o amor de Sofia que curou sua alma. Ele voltou a desenhar, mas agora suas folhas mostravam super-heróis e famílias sorrindo sob um sol gigante. Sofia guardou cada uma dessas novas criações como tesouros, provas da resiliência incrível do espírito de uma criança. Certo dia, enquanto preparavam o jantar juntos, Matias parou de mexer a panela e olhou para ela com uma seriedade rara. Sofia, eu posso te chamar de mãe? Ele perguntou, a voz baixa, quase com medo da resposta. O coração de Sofia parou por um segundo antes de transbordar de um amor tão puro e intenso, que quase a deixou sem ar. Ela se ajoelhou na frente dele, seus olhos se enchendo de lágrimas de felicidade. Você não precisa nem pedir, meu filho, ela sussurrou, puxando-o para um abraço apertado que parecia unir todas as peças quebradas de seus passados. Eu já sou sua mãe no meu coração desde o primeiro dia. Naquele momento, na pequena cozinha, a família que eles haviam escolhido se tornou oficial, selada não por documentos, mas por uma escolha mútua de amor. O antigo professor de Sofia, que a ajudara no momento mais crucial,
tornou-se uma presença constante e benéfica em suas vidas. Ele os visitava nos fins de semana, trazendo livros para Matias e longas conversas para Sofia. Ele era uma figura avoenga para o menino, e um pilar de apoio para a jovem mãe, que ainda navegava pelas complexidades de sua nova vida. Você fez mais do que salvar uma criança, Sofia, ele lhe disse um dia, enquanto tomavam café na varanda. Você mostrou a uma cidade inteira que a coragem não tem a ver com poder ou status, mas com a disposição de lutar pelo que é certo, não importa o quão pequeno você se sinta. Suas palavras a ajudaram a entender a dimensão de seu ato, a ver a si mesma não como uma babá, mas como uma heroína. A vida deles encontrou um ritmo feliz e tranquilo. Sofia voltou a estudar pedagogia à noite, determinada a usar sua experiência para ajudar outras crianças que pudessem estar sofrendo em silêncio. Matias se destacou na escola, não apenas academicamente, mas também por sua gentileza e empatia, qualidades que sua mãe lhe ensinara pelo exemplo. Eles viajavam para a praia nos feriados, construíam castelos de areia e corriam das ondas, recuperando o tempo de infância que lhe fora roubado. Cada risada, cada abraço, cada noite lendo histórias antes de dormir, era uma pequena vitória contra o passado. Uma prova de que o amor era a força mais poderosa de cura que existia no universo. Eles não esqueceram o que passaram, mas transformaram as cicatrizes em um mapa que os guiava para um futuro mais brilhante. O julgamento de Ricardo Vargas foi o evento midiático do ano. Ele foi condenado a uma longa pena de prisão, não apenas pelo abuso de Matias, mas também pelo homicídio de seu primeiro filho Dan, El, cuja verdade finalmente veio à tona com o testemunho de Elvira. Da sua cela, ele nunca demonstrou remorso, apenas a raiva amarga de um tirano que perdeu seu reino e seu poder de controlar os outros pelo medo. Sofia e Matias não acompanharam o julgamento. Eles estavam ocupados demais vivendo, construindo seu futuro para se prenderem às correntes do passado. A justiça havia sido feita, e isso era tudo o que importava. A porta para aquele capítulo sombrio de suas vidas foi fechada para sempre, trancada com a chave do perdão e da superação. 7 anos depois, a semente de coragem que Sofia plantara havia se tornado uma floresta. Matias, agora um adolescente de 13 anos, era um jovem brilhante que canalizou sua jornada em arte, escrevendo e ilustrando livros infantis que se tornaram best-sellers, usando os lucros para apoiar a fundação. Sofia, por sua vez, completou seus estudos e se tornou uma das mais respeitadas especialistas em direitos da criança do país, fundando sua própria organização para treinar cuidadores a identificar sinais de abuso. Sua iniciativa, nascida de uma experiência dolorosa, já havia ajudado centenas de crianças a encontrar segurança. Ela não era mais a jovem insegura, mas uma mulher forte, uma líder cuja empatia era sua maior força. A verdade, por mais que tentem enterrá-la sob o peso do poder e do dinheiro, sempre encontra uma fresta para alcançar a luz. A história de Sofia e Matias nos ensina que o amor mais puro, aquele que protege e nutre sem pedir nada em troca, pode de fato mudar um destino, provando que a coragem de uma pessoa humilde, movida pela compaixão, tem a força necessária para mover montanhas e derrubar gigantes. O verdadeiro poder não reside na riqueza ou na influência, mas na capacidade de lutar por outro ser humano, transformando a dor em um legado de esperança e mostrando que, no final, a bondade é a única salvação que realmente importa para a alma.